Os médicos disseram que não havia mais nada a ser feito. Mas Carlos se recusou a aceitar que aquela seria a última palavra. Naquele consultório silencioso, onde o relógio parecia marcar o tempo mais lentamente, ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente, como um sino distante anunciando algo que ele não estava preparado para ouvir. O diagnóstico era claro, frio, definitivo. A doença havia avançado de forma silenciosa, e as chances de recuperação eram mínimas. Por alguns segundos, Carlos não conseguiu falar. Seus olhos estavam fixos na janela, onde a luz do fim da tarde entrava de forma tímida, como se até o sol tivesse medo de iluminar aquela sentença. Ele pensou na esposa, nos filhos, nas promessas que ainda não tinha cumprido, nos sonhos que havia adiado. Pensou na vida simples que levava, nos pequenos rituais do cotidiano, nas risadas durante o jantar, nas manhãs em que acordava cedo para trabalhar. Tudo aquilo, de repente, parecia frágil demais. Mas, dentro daquele silêncio pesado, algo diferente começou a acontecer. Carlos não sentiu raiva. Não gritou. Não questionou o médico com desespero. Ele apenas respirou fundo, e decidiu que aquela não seria a última palavra. Ele não pediu um milagre. Ele não pediu que o impossível se tornasse possível. Ele pediu compreensão. Compreender o porquê daquela prova. Compreender o sentido da dor. Compreender o que sua alma precisava aprender naquele momento. E foi nessa busca silenciosa, quase desesperada, que algo inexplicável começou a se manifestar em sua vida. O que parecia uma sentença de morte começou a se transformar em uma jornada espiritual profunda, intensa, cheia de sinais, encontros e revelações. Uma jornada que mudaria não apenas o destino de Carlos, mas também a vida de todos ao seu redor, de formas que ninguém poderia imaginar. Naquela noite, ao chegar em casa, Carlos não conseguiu dormir. A casa estava em silêncio, mas sua mente estava em uma tempestade. Ele observava os filhos dormindo, abraçados aos travesseiros, inocentes, sem saber o que estava acontecendo. Observava a esposa respirando tranquilamente ao seu lado, e sentia um nó no peito ao pensar na possibilidade de deixá-los. Mas, ao mesmo tempo, algo estranho acontecia dentro dele. Não era medo. Era uma espécie de chamado. Como se uma voz silenciosa sussurrasse que aquela experiência não era o fim, mas o início de algo muito maior. Carlos sempre foi um homem prático, racional, acostumado a confiar apenas no que podia ver e tocar. A espiritualidade, para ele, era algo distante, quase simbólico. Ele acreditava em Deus, mas não costumava refletir sobre a alma, sobre o além, sobre o propósito das provas. Até aquele momento. Naquela madrugada, ele se levantou da cama e foi até a sala. A casa estava escura, iluminada apenas pela luz fraca de um poste na rua. Sentou-se no sofá, com as mãos entrelaçadas, e, pela primeira vez em muitos anos, fez uma prece verdadeira, sem palavras decoradas, sem fórmulas prontas. Ele não pediu cura. Ele pediu luz. Queria entender o que estava acontecendo, queria saber se aquela dor tinha algum sentido, queria sentir que não estava sozinho. E, enquanto orava, uma lembrança veio à sua mente. A lembrança de uma senhora que havia conhecido anos antes, em uma visita rápida a um centro espírita. Naquela ocasião, ele havia ido apenas por curiosidade, mas lembrava-se claramente da serenidade daquela mulher e de uma frase que ela havia dito, olhando profundamente em seus olhos. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Sem ela, a alma se perde na escuridão do medo. Naquela madrugada, aquelas palavras ganharam um novo significado. Talvez a fé não fosse apenas um consolo. Talvez fosse uma força real, capaz de transformar destinos. Nos dias seguintes, Carlos começou a perceber coisas que antes ignorava. Pequenos sinais, coincidências, encontros inesperados. Um amigo de infância apareceu para visitá-lo, trazendo um livro espírita que falava sobre provas, expiações e a imortalidade da alma.
Uma vizinha, que ele mal conhecia, contou-lhe uma história de superação espiritual que o fez chorar em silêncio. Um programa de rádio falava exatamente sobre o tema que ele havia pensado na noite anterior. Tudo parecia se alinhar, como se alguém estivesse conduzindo seus passos para um caminho que ele nunca havia imaginado trilhar. Mas o mistério estava apenas começando. Em uma dessas noites, enquanto folheava o livro que havia recebido, Carlos encontrou uma passagem que fez seu coração acelerar. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ele leu aquela frase repetidas vezes, tentando compreender seu verdadeiro sentido. Será que o sofrimento poderia ser uma forma de consolo? Será que aquela doença, tão temida, poderia ser uma oportunidade de crescimento espiritual? Enquanto essas perguntas ecoavam em sua mente, algo dentro dele começou a mudar. Ele passou a olhar para a doença não como um castigo, mas como uma mensagem. Passou a perceber que a vida não se resumia ao corpo, ao trabalho, às preocupações materiais. Havia algo maior, algo eterno, algo que transcendia aquela experiência. E, ao mesmo tempo, algo estranho começou a acontecer em seu corpo. Sintomas que antes pioravam começaram a estabilizar. Dores intensas tornaram-se suportáveis. O cansaço extremo deu lugar a uma energia inesperada. Os médicos ainda não tinham explicações, mas Carlos sentia que algo estava mudando, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele começou a frequentar o centro espírita, a estudar o Evangelho, a refletir sobre suas atitudes, sobre suas mágoas, sobre as pessoas que precisava perdoar. Cada palavra, cada ensinamento, parecia tocar diretamente em feridas antigas que ele nunca havia tido coragem de olhar. E, em meio a esse processo, ele sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma paz profunda, silenciosa, inexplicável. Uma paz que não dependia do diagnóstico. Uma paz que não dependia do futuro. Uma paz que vinha de dentro. Mas o que Carlos ainda não sabia era que aquela paz seria apenas o início de uma transformação que surpreenderia médicos, familiares e até mesmo aqueles que duvidavam da força espiritual. Algo estava sendo preparado. Algo que ele jamais imaginaria viver. Algo que faria sua história ser contada como um testemunho de fé, esperança e mistério. E, enquanto ele caminhava por esse novo caminho, uma pergunta permanecia no ar, ecoando em sua mente e no coração de todos que o conheciam. Seria apenas uma coincidência? Ou a fé de Carlos estava realmente abrindo portas que a ciência não conseguia explicar? Carlos era um homem simples. Daqueles que passam despercebidos nas ruas, mas que fazem falta quando não estão mais ali. Trabalhava como motorista de ônibus em uma pequena cidade do interior, onde quase todo mundo se conhecia pelo nome e os rostos se tornavam familiares ao longo dos anos. Seu dia começava ainda de madrugada, quando o céu estava escuro e o silêncio da cidade era quebrado apenas pelo canto distante de algum galo e pelo barulho das primeiras portas se abrindo. Ele acordava sempre no mesmo horário, sem precisar de despertador. O hábito havia se transformado em parte de quem ele era. Levantava-se com calma, lavava o rosto, fazia uma breve oração, simples, quase automática, e seguia para a cozinha. Ali, o cheiro do café sendo passado pela esposa já tomava conta da casa. Era um ritual sagrado, uma pequena celebração diária da vida, mesmo em meio às dificuldades. A casa era modesta, com paredes pintadas de cores claras e móveis simples, mas tudo era limpo, organizado e carregado de carinho. Na mesa, os filhos ainda sonolentos conversavam sobre a escola, sobre sonhos, sobre o futuro. A esposa sorria, mesmo cansada, tentando transformar cada manhã em um momento especial. Para Carlos, aquelas pequenas cenas eram o que davam sentido a tudo. Ele não tinha grandes ambições. Não sonhava com riqueza, fama ou viagens luxuosas. Seu maior desejo era ver os filhos crescerem com saúde, ver a esposa feliz, e chegar em casa todas as noites sabendo que havia cumprido seu dever. E, de certa forma, ele acreditava que essa era a verdadeira felicidade, a simplicidade de uma vida honesta. Na cidade,
Todos o conheciam como um homem tranquilo, de poucas palavras, mas de coração generoso. Sempre disposto a ouvir, sempre pronto para ajudar. Se alguém precisava de uma carona, ele dava. Se alguém precisava conversar, ele escutava. Nunca se envolvia em conflitos, nunca levantava a voz. Havia em Carlos uma serenidade natural, como se ele carregasse dentro de si uma calma que poucos conseguiam manter em meio às pressões do mundo. Mas, por trás dessa aparência serena, existiam também medos, dúvidas e questionamentos que ele guardava em silêncio. Como todo ser humano, Carlos tinha suas inseguranças, suas preocupações com o futuro, suas noites de insônia pensando nas contas, no trabalho, no que poderia fazer para dar uma vida melhor à família. Ele acreditava em Deus. Isso nunca esteve em dúvida. Cresceu ouvindo a mãe falar sobre oração, sobre gratidão, sobre confiar na providência divina. Mas sua fé era simples, quase superficial. Ele acreditava, mas não buscava compreender. Para ele, espiritualidade era algo distante, reservado para pessoas mais estudiosas, para religiosos, para momentos de desespero extremo. No dia a dia, a vida parecia seguir no piloto automático. Trabalho, casa, família, descanso. Repetia-se semana após semana, mês após mês. E, de certa forma, ele gostava dessa previsibilidade. A rotina lhe trazia segurança, uma sensação de controle sobre a própria existência. Às vezes, porém, quando estava sozinho no ônibus, percorrendo longas estradas sob o céu aberto, ele se pegava pensando em coisas que nunca comentava com ninguém. Pensava no sentido da vida, na morte, no que existiria depois. Pensava nas injustiças que via ao redor, nas pessoas boas que sofriam, nas pessoas más que pareciam prosperar. Pensava se havia algo além daquele mundo material, além das contas a pagar e dos dias que passavam tão rápido. Mas esses pensamentos sempre eram interrompidos pela necessidade de seguir em frente. Ele ligava o rádio, ouvia alguma música, conversava com os passageiros, e tudo voltava ao normal. Afinal, quem tinha tempo para questionar o sentido da existência quando havia boletos vencendo e crianças esperando pelo jantar? Para os filhos, Carlos era um herói silencioso. Um pai presente, mesmo cansado, que sempre arrumava tempo para ouvir, ensinar, brincar. Para a esposa, era um companheiro fiel, um porto seguro em meio às tempestades da vida. Para os amigos, era aquele em quem se podia confiar sem medo. E, para ele mesmo, era apenas um homem comum, tentando fazer o melhor que podia. Mas havia algo em Carlos que poucos percebiam. Um olhar distante às vezes, como se estivesse buscando respostas em algum lugar invisível. Um silêncio mais profundo em certas noites, quando todos dormiam e ele ficava sentado na sala, olhando para o nada. Era como se sua alma, em algum nível, soubesse que algo estava prestes a mudar. E então, o desespero chegou. Não chegou de forma abrupta, como um raio. Chegou aos poucos, sorrateiro, como uma sombra que se alonga ao entardecer. Primeiro foi o cansaço constante, aquela sensação de exaustão que não passava nem com descanso. Depois vieram as dores, leves no início, mas cada vez mais persistentes. Vieram as tonturas, a falta de apetite, a perda de peso sem explicação. Carlos tentou ignorar. Atribuiu tudo ao estresse, ao trabalho pesado, à idade. Mas, no fundo, algo o incomodava. Algo lhe dizia que não era apenas cansaço. A esposa insistiu para que ele procurasse um médico. Os filhos, percebendo o pai mais fraco, também começaram a se preocupar. Ele, relutante, marcou uma consulta. Afinal, precisava estar bem para continuar sustentando a família. Na sala de espera, sentado em uma cadeira dura, observando outras pessoas com expressões cansadas, ele sentiu um frio na barriga que não sabia explicar. Pela primeira vez, teve medo de verdade. Não apenas da doença, mas da possibilidade de deixar tudo o que amava. Enquanto aguardava, pensou em tudo o que ainda queria fazer.
Em ver os filhos se formarem, em viajar com a esposa, em construir pequenos sonhos que havia deixado para depois. Pensou em como a vida era frágil, e como a gente só percebe isso quando algo ameaça tirá-la de nós. O diagnóstico ainda não havia sido revelado naquele momento, mas o coração de Carlos já pressentia que algo sério estava acontecendo. E, mesmo sem saber, aquele seria o início da maior transformação de sua existência. Até então, a fé era apenas uma palavra distante em sua rotina. Mas o desespero tem uma capacidade única de nos fazer olhar para dentro, para cima, para além. O desespero desperta perguntas que o conforto adormece. O desespero quebra certezas e abre portas para o desconhecido. E, naquele instante, sentado na sala de espera, Carlos começou a sentir algo que nunca havia sentido antes. A necessidade profunda de compreender o que estava além da matéria, além da rotina, além da vida visível. Ele não sabia ainda, mas aquela experiência o levaria a um caminho espiritual que mudaria tudo. Sua forma de ver o mundo, sua relação com a família, sua compreensão sobre a vida e a morte. O homem simples, motorista de ônibus, estava prestes a se tornar protagonista de uma história que desafiaria a lógica, tocaria corações e levantaria questões que muitos têm medo de fazer. Mas isso ainda estava por vir. Por enquanto, ele era apenas Carlos. Um homem comum, em uma casa simples, em uma cidade pequena, vivendo uma vida aparentemente comum. Só que, às vezes, é justamente nas vidas mais comuns que acontecem as transformações mais extraordinárias. E, enquanto ele aguardava ser chamado pelo médico, uma pergunta silenciosa ecoava em seu coração, sem que ele tivesse coragem de formular em palavras. E se isso não for apenas uma doença? E se isso for um chamado? Essa pergunta marcaria o início de uma jornada que ele jamais imaginaria viver. Se você já sentiu que a vida estava tentando lhe dizer algo através de uma dificuldade, deixe seu comentário abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos semelhantes. E se você quer acompanhar o que aconteceu com Carlos depois desse dia, inscreva-se no canal e continue essa jornada espiritual conosco. Tudo começou com um cansaço estranho. Não era o cansaço comum de quem trabalha muito, não era aquele peso nas pernas depois de um dia longo. Era um cansaço que parecia nascer dentro dos ossos, uma exaustão que não se explicava. Carlos dormia e acordava cansado. Sentava-se no sofá e sentia o corpo pesado, como se cada músculo estivesse pedindo socorro. No início, ele ignorou. Homem simples, acostumado a suportar dor, acreditou que era apenas o desgaste dos anos de trabalho, as madrugadas mal dormidas, o estresse acumulado. Mas, com o tempo, vieram outros sinais. Dores que surgiam sem aviso, tonturas repentinas enquanto dirigia, uma fraqueza que o obrigava a parar o ônibus e respirar fundo antes de seguir viagem. Depois veio a perda de peso. As roupas começaram a ficar largas, o rosto mais magro, o olhar mais fundo. A esposa percebeu antes dele. Observava silenciosamente, tentando não demonstrar medo, mas o coração já pressentia que algo não estava bem. Os filhos perguntavam se ele estava doente. Ele sorria, dizia que era apenas cansaço. Mas, por dentro, começava a sentir algo que nunca havia sentido: medo. Quando finalmente decidiu procurar um médico, já era tarde demais para fingir que tudo estava bem. Os exames foram longos, silenciosos, cheios de olhares sérios e palavras técnicas que ele não compreendia totalmente. Cada vez que entrava em uma sala branca e fria, sentia o coração apertar. Cada vez que via o médico folheando papéis e olhando para ele com expressão contida, sentia o mundo se afastar. Até que, um dia, o médico o chamou para conversar. A sala era pequena, iluminada por uma luz branca demais. O médico respirou fundo antes de falar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. Os exames confirmaram o que ele mais temia. Uma doença grave, avançada, silenciosa. Carlos ouviu, mas parecia distante, como se aquelas palavras não fossem dirigidas a ele.
A mente tentava negar, o coração tentava entender, o corpo tentava se manter de pé. O médico foi direto, sem rodeios, com a frieza que a profissão exige. O tratamento pode ajudar, mas não podemos prometer cura. A frase ecoou como um trovão dentro da mente de Carlos. Não podemos prometer cura. Aquelas 4 palavras mudaram tudo. Ele saiu do consultório com as pernas trêmulas, o corpo pesado, a cabeça girando. O mundo parecia girar lentamente, como se o tempo tivesse perdido o sentido. As pessoas passavam ao redor, conversavam, riam, seguiam suas vidas normalmente, enquanto, para ele, tudo parecia suspenso em um instante eterno. No estacionamento, sentou-se no carro e ficou ali por longos minutos, olhando para o volante, tentando compreender o que havia acabado de ouvir. Pensou em ligar para a esposa, mas não conseguiu. Pensou em chorar, mas as lágrimas não vinham. Sentiu-se vazio, como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Naquele dia, ele voltou para casa diferente. Em casa, tentou ser forte. Tentou sorrir. Tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mas as noites eram cruéis. Quando todos dormiam, ele ficava acordado, olhando para o teto, ouvindo o silêncio pesado da casa. O medo da morte vinha em ondas, como uma maré que sobe lentamente e invade tudo. O medo de deixar os filhos, de não vê-los crescer, de não estar presente nos momentos importantes. O medo do desconhecido, do que viria depois, do que estaria além da vida. Perguntas começaram a se formar em sua mente, perguntas que ele nunca havia ousado fazer. Por que com ele? O que havia feito de errado? Por que Deus permitiria aquilo? Se Deus era amor, por que permitiria tamanha dor? Essas perguntas o acompanhavam durante o dia, durante o trabalho, durante as refeições, durante os momentos em família. Ele tentava escondê-las, mas elas estavam lá, silenciosas, insistentes, corroendo sua paz. Carlos nunca havia sido um homem de grandes questionamentos espirituais. Sempre acreditou, mas nunca havia aprofundado. Agora, diante da possibilidade da morte, tudo o que ele acreditava parecia pequeno demais. Ele começou a se sentir perdido. Algumas noites, levantava-se da cama e ia até a sala, sentava-se no sofá, olhava para o escuro e tentava orar. Mas as palavras não vinham. Sentia-se distante de Deus, como se houvesse uma barreira invisível entre ele e qualquer resposta. Até que, em uma dessas noites silenciosas, uma lembrança surgiu em sua mente com força inesperada. A lembrança de uma senhora que conhecera anos antes, em uma visita rápida a um centro espírita. Ele lembrava da voz suave dela, do olhar sereno, da forma como falava sobre a vida e a morte sem medo, como se estivesse falando de algo natural, compreensível, cheio de esperança. Naquela ocasião, ela havia dito uma frase que ele nunca esquecera completamente, mas que agora ecoava com clareza absoluta. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Aquela frase vinha do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, naquele momento, ela parecia dirigida diretamente a ele. Fé. Esperança. Caridade. Carlos percebeu que havia vivido uma vida inteira sem compreender profundamente essas palavras. A fé, para ele, sempre fora um conceito distante, quase teórico. Mas agora, diante do desespero, ele sentia que precisava de algo maior do que remédios e diagnósticos. Precisava de sentido. Nos dias seguintes, a doença começou a mostrar sua força. O tratamento era pesado, os efeitos colaterais intensos. O corpo enfraquecia, os cabelos começavam a cair, o espelho mostrava um homem que ele mal reconhecia. Mas o que mais doía não era o corpo. Era a alma. Ele se sentia frágil, pequeno, impotente diante da própria existência. Pela primeira vez, compreendeu que não tinha controle sobre tudo, que a vida podia mudar em um instante, que nada era garantido. E, em meio a essa fragilidade, começou a buscar respostas. Movido pela dor,
Carlos decidiu voltar ao centro espírita. A decisão não foi fácil. Parte dele tinha medo, parte dele tinha dúvidas, parte dele tinha preconceitos silenciosos. Mas a dor era maior que qualquer dúvida. Ele precisava entender, precisava ouvir, precisava sentir que não estava sozinho. Quando entrou no centro, sentiu uma paz estranha, quase esquecida. O ambiente era simples, mas acolhedor. As pessoas sorriam, falavam baixo, como se respeitassem um silêncio sagrado. Havia algo no ar que ele não conseguia explicar, uma sensação de acolhimento profundo. Sentou-se no fundo da sala, tentando não chamar atenção. O coração batia forte, as mãos suavam. Ele se sentia como alguém que retorna a um lugar que, de alguma forma, já conhecia. A palestra daquela noite falava sobre sofrimento, sobre provas espirituais, sobre a imortalidade da alma. Cada palavra parecia atravessar seu coração como uma flecha. O palestrante falava com calma, mas com uma convicção que tocava profundamente. Falava que o sofrimento não era punição, mas aprendizado. Falava que a vida não terminava com a morte do corpo. Falava que as provas eram oportunidades de crescimento espiritual. Carlos sentiu lágrimas escorrerem silenciosamente. Pela primeira vez, alguém estava falando exatamente sobre aquilo que ele sentia, exatamente sobre as perguntas que o atormentavam. E então, ouviu outra frase que marcou sua alma. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ele não entendeu completamente, mas sentiu que havia algo verdadeiro ali. Algo que ultrapassava a lógica humana, algo que tocava diretamente o espírito. Naquela noite, ao voltar para casa, ele não se sentia curado, não se sentia livre da doença. Mas se sentia diferente. Sentia que havia uma luz no fim de um túnel que ele nem sabia que existia. Nos dias seguintes, passou a estudar, a ler, a refletir. Começou a fazer perguntas, a participar de reuniões, a ouvir relatos de pessoas que haviam passado por experiências semelhantes. Cada história, cada ensinamento, parecia encaixar-se em sua própria jornada. Mas, ao mesmo tempo, a doença continuava lá. Os exames não eram animadores. Os médicos mantinham o mesmo discurso cauteloso. A luta estava apenas começando. Carlos agora vivia entre dois mundos, o mundo material dos hospitais, remédios e diagnósticos, e o mundo espiritual das reflexões, da fé, da esperança. Dois mundos que pareciam opostos, mas que, aos poucos, começavam a se encontrar dentro dele. Ele começou a perceber mudanças sutis em sua forma de pensar. Passou a valorizar mais cada momento com a família, cada conversa, cada abraço. Passou a perdoar antigas mágoas, a pedir perdão por erros do passado, a agradecer por coisas que antes considerava insignificantes. A doença estava mudando seu corpo. Mas a fé estava transformando sua alma. E, enquanto ele caminhava nesse novo caminho, algo inesperado começava a acontecer. Algo que ele ainda não compreendia, algo que os médicos não saberiam explicar, algo que mudaria completamente o rumo de sua história. Mas isso, ainda estava por vir. Naquela noite, Carlos fez uma oração diferente de todas as outras. Ele não pediu cura. Ele pediu que, se aquela fosse a sua última jornada, que fosse feita com propósito. E foi exatamente naquele instante, quando ele se entregou completamente, que algo extraordinário começou a se manifestar. Algo que faria sua fé ser testada. E sua história se tornar um testemunho que ninguém conseguiria ignorar. Se você já enfrentou um momento em que tudo parecia perdido, escreva nos comentários. Sua experiência pode fortalecer alguém que está lutando agora. E se você quer descobrir o que aconteceu com Carlos depois dessa noite decisiva, inscreva-se no canal e continue acompanhando essa história emocionante. No centro espírita, Carlos sentava-se em silêncio, com as mãos entrelaçadas e os olhos marejados. O ambiente era simples, mas carregado de uma serenidade que ele nunca havia sentido em lugar algum.
As luzes eram suaves, as vozes baixas, e havia uma sensação de respeito no ar, como se cada pessoa ali carregasse uma história invisível de dor e esperança. Naquela noite, a palestra falava sobre a imortalidade da alma, sobre provas e expiações, sobre o sentido profundo do sofrimento humano. O palestrante falava com calma, mas cada palavra parecia atravessar o coração de Carlos como uma flecha silenciosa. Falava que a vida não se resumia ao corpo físico. Falava que o espírito é eterno. Falava que as dificuldades não são castigos, mas oportunidades de aprendizado e evolução. Carlos sentia o coração bater mais forte a cada frase. Era como se, pela primeira vez, alguém estivesse explicando aquilo que ele sempre sentiu, mas nunca soube expressar. Então, o palestrante abriu o Evangelho e leu uma passagem que ecoaria em sua alma por muito tempo. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Aquelas palavras não eram apenas uma frase bonita. Elas pareciam vivas. Pareciam dirigidas diretamente a ele, naquele instante, naquela dor, naquela luta. Carlos fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Ele não chorava apenas pela doença. Chorava pela vida inteira, pelas dores guardadas, pelos medos não confessados, pelas perguntas sem respostas. Chorava por tudo aquilo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Naquela noite, ele não pediu cura. Ele não pediu que Deus tirasse sua dor. Ele pediu entendimento. Queria compreender o porquê daquela prova. Queria entender o que sua alma precisava aprender. Queria saber se havia algo além daquela dor, além daquele diagnóstico, além daquele medo. Em silêncio, chorou como nunca antes. Chorou como criança. Chorou como alguém que finalmente se permitia sentir. E, no meio daquele choro, algo inexplicável aconteceu. Ele sentiu uma paz profunda, uma serenidade que não vinha do corpo, mas da alma. Era como se alguém o envolvesse em um abraço invisível, acolhedor, cheio de compaixão. O peso no peito diminuiu, a mente se acalmou, o coração encontrou um tipo de descanso que ele jamais havia experimentado. Não era uma sensação física comum. Era algo espiritual. Era como se, pela primeira vez, ele não estivesse sozinho. Naquele instante, Carlos compreendeu que a fé não era apenas uma crença distante. Era uma experiência viva, transformadora, real. Ao voltar para casa naquela noite, ele caminhava lentamente, observando o céu estrelado, como se visse tudo pela primeira vez. As estrelas pareciam mais brilhantes, o vento mais suave, o mundo mais silencioso. Havia algo diferente dentro dele. Ele chegou em casa e, em vez de ligar a televisão ou deitar-se imediatamente, pegou o evangelho que havia comprado dias antes. Sentou-se na mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada, e começou a ler. Cada palavra parecia escrita para ele. Cada ensinamento parecia responder às suas perguntas mais profundas. Ele leu sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, sobre a caridade, sobre a importância da fé aliada às obras. E, enquanto lia, começou a lembrar de pessoas que havia magoado, de ressentimentos que havia guardado, de oportunidades de ajudar que havia ignorado. Algo dentro dele estava mudando. Nos dias seguintes, Carlos começou a estabelecer uma nova rotina. Acordava mais cedo para fazer uma prece. Lia um trecho do Evangelho todas as manhãs. Antes de dormir, agradecia pelo dia, mesmo nos dias difíceis. Começou a visitar o centro espírita com frequência, a participar de estudos, a ouvir relatos de pessoas que haviam transformado suas vidas pela fé. Ele passou a praticar o perdão. Perdoou antigas mágoas. Pediu perdão por erros do passado. Começou a praticar a caridade, ajudando pessoas necessitadas, oferecendo palavras de conforto, ouvindo histórias de dor sem julgamento. Descobriu que, ao ajudar os outros, sua própria dor diminuía. Algo dentro dele estava sendo reconstruído. A doença ainda estava lá. Os tratamentos continuavam difíceis.
os efeitos colaterais eram intensos. Mas, espiritualmente, Carlos estava mais forte do que nunca. E então, algo impossível começou a acontecer. Primeiro, foram pequenas mudanças. Ele percebeu que as dores estavam menos intensas. O cansaço, embora ainda presente, já não era tão paralisante. O apetite começou a voltar lentamente. Pequenos sinais que poderiam ser atribuídos ao tratamento, mas que, para ele, pareciam ter algo além. Em uma consulta de rotina, o médico observou os novos exames com expressão intrigada. Alguns indicadores haviam melhorado, algo incomum para o estágio da doença. O médico foi cauteloso, disse que era cedo para conclusões, mas Carlos percebeu algo diferente no olhar dele. Era surpresa. Com o passar das semanas, os exames continuaram mostrando pequenas melhorias. Os médicos não queriam criar falsas esperanças, mas não podiam negar que algo fora do esperado estava acontecendo. Enquanto isso, Carlos continuava sua jornada espiritual com ainda mais intensidade. Ele sentia que sua fé estava se tornando mais profunda, mais verdadeira, mais viva. Não era mais uma fé baseada no medo da morte, mas na compreensão da vida. Ele começou a perceber sincronicidades. Sonhos vívidos, intuições, pensamentos que surgiam de forma clara, como respostas silenciosas às suas orações. Sentia-se guiado, amparado, como se forças invisíveis o acompanhassem em cada passo. Uma noite, enquanto orava em silêncio, sentiu uma presença tão forte que seu coração acelerou. Não viu nada, não ouviu vozes, mas sentiu uma certeza profunda de que não estava sozinho. Uma certeza que não vinha da mente, mas do espírito. Ele não contou a ninguém. Guardou aquilo no coração, com medo de parecer louco. Mas sabia que algo extraordinário estava acontecendo em sua vida. Os familiares começaram a notar mudanças. A esposa dizia que ele estava diferente, mais sereno, mais amoroso, mais presente. Os filhos percebiam que o pai falava mais sobre a vida, sobre Deus, sobre esperança. Amigos comentavam que ele parecia mais iluminado, como se carregasse uma paz que contagiava. Mas o que ninguém sabia era que, dentro dele, uma batalha silenciosa continuava. O medo ainda existia. As dúvidas ainda surgiam. Havia noites em que ele acordava com o coração acelerado, pensando na possibilidade de não sobreviver. Havia dias em que a dor física o fazia questionar tudo novamente. Mas, agora, ele tinha algo que nunca tivera antes, uma fé consciente. E essa fé começava a produzir frutos inesperados. Em uma nova consulta, o médico chamou Carlos para conversar. Olhava para os exames com expressão séria, mas diferente de antes. Havia algo que ele não conseguia explicar. A doença havia estabilizado. Depois, começou a regredir. Os exames mostravam algo que não era comum. Não era impossível, mas extremamente raro. O médico falava em respostas positivas ao tratamento, em fatores individuais, em mistérios da medicina. Mas, no fundo, ele sabia que estava diante de algo fora do padrão. Carlos ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Não queria se iludir. Não queria criar falsas expectativas. Mas sentia, no fundo da alma, que algo maior estava acontecendo. Ele lembrava das palavras do Evangelho. A fé transporta montanhas. Será que aquela montanha estava começando a se mover? Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Naquela noite, ao chegar em casa, Carlos fez uma oração diferente de todas as outras. Ele agradeceu. Agradeceu mesmo sem ter certeza do futuro. E, ao adormecer, teve um sonho tão real, tão vívido, que mudaria completamente sua percepção sobre a vida, a doença e o próprio destino. Um sonho que parecia mais do que um sonho. Uma experiência que ele jamais esqueceria. E que, dias depois, se refletiria em um exame médico que deixaria todos em choque. Se essa história está tocando o seu coração,
deixe um comentário com a palavra fé. Eu quero saber quantas pessoas acreditam que a espiritualidade pode transformar vidas. E se você quer descobrir o que aconteceu depois desse sonho inexplicável, inscreva-se no canal agora e continue acompanhando essa jornada emocionante. Os meses passaram lentamente, como se cada dia fosse uma eternidade. Carlos continuava o tratamento médico com disciplina, seguindo todas as orientações, enfrentando os efeitos colaterais, suportando as dores, as náuseas, a fraqueza que parecia sugar sua energia. Mas, ao mesmo tempo, sua vida espiritual se tornava cada vez mais intensa, profunda e real. Ele não era mais o homem que entrou no consultório com o coração vazio e a mente confusa. Agora, carregava consigo uma fé consciente, construída dia após dia, em leituras silenciosas, em preces sinceras, em gestos de caridade que transformavam não apenas a vida dos outros, mas principalmente a sua própria. Todos os dias, ao acordar, ele fechava os olhos por alguns instantes e agradecia. Agradecia pela vida, pela família, pelo dia que começava, mesmo sem saber quantos dias ainda teria. À noite, antes de dormir, fazia o mesmo ritual. Conversava com Deus como quem conversa com um amigo íntimo, sem formalidades, sem medo, sem vergonha. E algo dentro dele havia mudado profundamente. O medo da morte ainda existia, mas já não dominava sua mente. Em seu lugar, havia uma estranha serenidade, como se ele tivesse aceitado que a vida era muito maior do que o corpo físico. Ele começou a sentir que, independentemente do desfecho, sua alma estava aprendendo algo essencial. Mas, em silêncio, algo estava acontecendo também em seu corpo. Os primeiros exames após meses de tratamento mostraram pequenas melhoras. Nada espetacular, nada que pudesse ser chamado de cura. Apenas números ligeiramente melhores, indicadores discretamente mais estáveis. Os médicos diziam que era um bom sinal, mas mantinham o mesmo tom cauteloso. Carlos não se iludia. Continuava sua jornada espiritual sem expectativas, sem barganhas, sem promessas. Ele não pedia cura. Pedia equilíbrio, entendimento, força para enfrentar qualquer resultado. Mas, conforme os meses avançavam, os exames continuaram surpreendendo. A doença havia regredido. No início, foi uma redução pequena, quase imperceptível. Depois, em novos exames, os resultados mostravam uma regressão ainda maior. O médico, acostumado a ver estatísticas, protocolos e probabilidades, começou a se mostrar intrigado. Em uma consulta, ele entrou na sala com os resultados nas mãos e um olhar diferente. Não era o olhar frio e técnico de antes. Era um olhar confuso, quase incrédulo. Ele olhou para Carlos, depois para os papéis, depois novamente para Carlos. Isso não é comum, mas é muito positivo, disse, tentando manter a postura profissional. Carlos ouviu em silêncio, com o coração acelerado. Não queria se empolgar, não queria criar falsas esperanças. Mas algo dentro dele sabia que aquilo não era apenas uma coincidência. A família começou a perceber a mudança. A esposa chorava em silêncio, agradecendo a Deus todas as noites. Os filhos sorriam mais, abraçavam o pai com mais força, como se sentissem que algo estava sendo restaurado. Mas o momento mais impressionante ainda estava por vir. Meses depois, chegou o dia de um novo exame mais completo, mais detalhado, mais decisivo. Carlos foi ao hospital acompanhado da esposa, tentando manter a calma. Por fora, parecia tranquilo. Por dentro, uma mistura de esperança e medo o consumia. Na sala de espera, ele fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Não pediu um resultado específico. Pediu serenidade para aceitar qualquer resposta. O tempo parecia não passar. Finalmente, o médico o chamou. A sala estava silenciosa, e o médico segurava os resultados com uma expressão que Carlos nunca havia visto antes. Ele parecia confuso, sério, pensativo. Carlos, eu revisei seus exames várias vezes, disse, passando a mão pelos cabelos.
Pedi para outros colegas analisarem também. Repetimos alguns testes para confirmar. Carlos sentiu o coração acelerar. E, o que deu, doutor? O médico respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo que nem ele mesmo acreditava. A doença não está mais lá. Por alguns segundos, Carlos não conseguiu entender aquelas palavras. Como assim, não está lá? Perguntou, com a voz trêmula. Os exames não mostram mais sinais da doença. Não encontramos evidências ativas. É como se ela tivesse desaparecido. O silêncio tomou conta da sala. Carlos sentiu as pernas tremerem. A esposa levou a mão à boca, tentando conter o choro. O médico continuou falando, explicando que casos assim eram raros, que a medicina não tinha todas as respostas, que o organismo humano era complexo, que o tratamento havia sido importante. Mas, para Carlos, as palavras pareciam distantes. Ele sentia como se estivesse em um sonho. A doença havia regredido. Depois, regrediu ainda mais. E agora, simplesmente não estava mais lá. O médico, com toda a sua experiência, disse com sinceridade: isso é raro. Quase inexplicável. Não posso chamar de milagre, mas é algo fora do padrão. Carlos saiu do consultório em silêncio, com o coração transbordando. Lá fora, o céu estava azul, o vento suave, e ele sentiu como se estivesse respirando pela primeira vez em muito tempo. Ele se lembrava claramente de outra frase do Evangelho, que agora ecoava em sua mente com força indescritível. A fé transporta montanhas. Naquele instante, ele compreendeu que aquela montanha não era apenas a doença. Era o medo, a desesperança, a incredulidade, a dor acumulada ao longo da vida. Ele não via aquilo como um milagre sobrenatural, como algo mágico ou inexplicável no sentido místico. Ele via como a união de tudo o que havia vivido, o tratamento médico, a mudança de hábitos, a transformação emocional, e, principalmente, a força espiritual que havia transformado sua mente, seu corpo e seu espírito. Carlos acreditava que a fé havia mudado sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de viver. A fé havia lhe dado serenidade, havia reduzido o medo, havia despertado uma força interior que ele nunca imaginou possuir. Ele compreendeu que o corpo e a mente estavam profundamente conectados, e que a espiritualidade tinha um papel fundamental nesse equilíbrio. Ao chegar em casa, reuniu a família na sala. Os filhos o abraçaram com força, a esposa chorava de alegria, e todos agradeceram juntos. Foi um momento simples, mas profundamente sagrado. Naquela noite, Carlos voltou ao centro espírita. Sentou-se em silêncio, como sempre, mas com o coração transbordando de gratidão. Não queria se vangloriar, não queria ser visto como alguém especial. Queria apenas agradecer. Ele fechou os olhos e, em silêncio, disse: obrigado. Não apenas pela cura do corpo, mas pela cura da alma. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Sentia que havia recebido uma segunda chance, não apenas para viver, mas para viver com propósito. Mas, enquanto todos celebravam, Carlos sentia algo mais profundo. Sentia que aquela experiência não era apenas sobre ele. Era sobre compartilhar, sobre inspirar, sobre mostrar que a fé, aliada à ciência, pode transformar realidades. Ele começou a contar sua história para amigos, conhecidos, pessoas que estavam passando por doenças semelhantes. Não como alguém que pregava milagres, mas como alguém que falava de esperança, de fé, de transformação interior. Muitos se emocionavam ao ouvi-lo. Outros duvidavam. Mas todos percebiam que havia algo diferente naquele homem. A serenidade em seu olhar. A humildade em suas palavras. A luz silenciosa em sua presença. E, no fundo, Carlos sabia que sua jornada ainda não havia terminado. A cura física era apenas uma parte da história. A verdadeira transformação estava acontecendo em seu interior, dia após dia.
Mas havia algo que ele ainda não sabia. Algo que mudaria completamente o rumo de sua vida a partir daquele momento. Algo que transformaria sua cura em uma missão maior do que ele jamais imaginou. Depois da cura, Carlos acreditava que tudo voltaria ao normal. Mas, estranhamente, sua vida tomou um rumo inesperado. Ele começou a ter sonhos vívidos, intuições profundas, encontros que pareciam planejados pelo destino. Pessoas desconhecidas o procuravam, pedindo ajuda, orientação, conforto. E, pouco a pouco, ele percebeu que sua cura não havia sido apenas para si mesmo, mas para despertar uma missão espiritual que ele nunca havia pedido, mas que agora não podia mais ignorar. Se essa história te tocou, escreva nos comentários. A fé transforma. Eu quero saber quantas pessoas acreditam que a espiritualidade pode mudar destinos. E se você quer descobrir qual missão Carlos recebeu depois dessa cura inexplicável, inscreva-se no canal agora e continue acompanhando essa história emocionante. Carlos não voltou a ser o mesmo homem. A doença havia ido embora, mas deixou marcas invisíveis que jamais seriam apagadas. Não eram cicatrizes de dor, mas marcas de despertar. Algo dentro dele havia sido profundamente transformado, como se sua alma tivesse acordado de um longo sono. Antes, ele vivia no automático. Trabalhava, voltava para casa, dormia, repetia. Agora, cada dia parecia um presente, cada respiração uma dádiva, cada encontro uma oportunidade de aprendizado. Ele começou a enxergar a vida de outra forma. As pequenas coisas passaram a ter um valor imenso. O sorriso dos filhos, o abraço da esposa, o cheiro do café pela manhã, o som do vento batendo nas árvores. Tudo parecia sagrado. Tudo parecia um lembrete silencioso de que a vida era frágil, mas também profundamente bela. Carlos passou a visitar hospitais. No início, apenas como voluntário, levando palavras de conforto, ouvindo histórias, segurando mãos trêmulas. Ele sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam sentindo. O medo, a dúvida, a revolta, a tristeza silenciosa. Ele já estivera ali, naquele mesmo lugar de incerteza. Sentava-se ao lado dos doentes, olhava em seus olhos e dizia com voz serena: "Eu sei que dói. Eu sei que parece injusto. Mas você não está sozinho." Alguns choravam. Outros sorriam. Outros apenas seguravam sua mão com força, como se aquele gesto fosse a única âncora em meio ao caos. Carlos não prometia curas milagrosas. Não fazia discursos grandiosos. Ele apenas compartilhava sua experiência, sua fé, sua certeza de que a vida continua além do que os olhos veem. Sua dor havia se transformado em missão. Ele começou a visitar pessoas que estavam prestes a desistir. Pessoas que haviam perdido a esperança, que se sentiam abandonadas, que acreditavam que Deus as havia esquecido. E, em cada conversa, ele percebia que sua própria experiência era uma luz na escuridão de outros. Carlos compreendeu que a doença não foi uma punição. Foi um chamado. Um chamado para despertar espiritualmente. Um chamado para olhar além do material. Um chamado para compreender que a vida tem um propósito muito maior do que imaginamos. Ele lembrava constantemente de uma frase que havia aprendido no Evangelho segundo o Espiritismo, e que agora fazia ainda mais sentido. Fora da caridade não há salvação. Essas palavras deixaram de ser apenas um ensinamento teórico. Tornaram-se um estilo de vida. Carlos passou a viver a caridade em pequenos gestos, ouvir sem julgar, ajudar sem esperar nada em troca, oferecer uma palavra de consolo, um abraço, um sorriso. Ele percebeu que a verdadeira cura não estava apenas em exames médicos ou em diagnósticos favoráveis. A verdadeira cura estava na alma. A cura não foi apenas do corpo. Foi da mente. Foi do espírito. Foi do coração. Carlos aprendeu que a fé não é apenas acreditar em algo invisível, mas confiar em algo maior, mesmo quando tudo parece perdido. Ele aprendeu que a espiritualidade não é fuga da realidade,
mas uma forma profunda de compreendê-la. Ele passou a estudar mais, a refletir mais, a orar mais. Mas, acima de tudo, passou a amar mais. Amar as pessoas, amar a vida, amar o próprio caminho, com todas as dificuldades e desafios. E, em silêncio, ele agradecia todos os dias pela experiência que quase o levou ao fim, mas que o conduziu ao início de uma nova existência. Carlos compreendeu que, mesmo quando tudo parece perdido, o espírito nunca está sozinho. Ele sentia, de forma serena, que havia uma força maior acompanhando seus passos, guiando suas decisões, sustentando sua fé. Não precisava ver, não precisava ouvir. Bastava sentir. E essa certeza transformava tudo. Quando alguém lhe perguntava como havia conseguido superar aquela fase, ele respondia com simplicidade: "Eu não superei sozinho. Eu fui sustentado. Sustentado pela fé. Sustentado pela família. Sustentado por algo que ele não sabia explicar, mas sabia que existia." Carlos nunca se considerou um exemplo perfeito. Ele ainda tinha dúvidas, ainda tinha medos, ainda tinha dias difíceis. Mas agora, havia algo diferente: esperança. Esperança de que cada dor tem um propósito. Esperança de que cada prova tem um aprendizado. Esperança de que a vida não termina no último suspiro. Sua história começou a se espalhar. Pessoas de outras cidades o procuravam, pedindo conselhos, pedindo orações, pedindo palavras de conforto. Ele nunca se viu como um mentor, mas compreendia que sua experiência poderia ser útil para outros. Ele começou a participar de palestras, grupos de estudo, encontros espirituais. Contava sua história não para ser exaltado, mas para mostrar que a fé, quando vivida de forma sincera, pode transformar destinos. Muitos se emocionavam. Alguns se convertiam ao estudo espiritual. Outros apenas saíam dali com uma nova perspectiva sobre a vida. Mas todos sentiam que havia algo verdadeiro naquelas palavras. E, em noites silenciosas, quando todos dormiam, Carlos ainda se sentava na sala, olhava para o céu e lembrava de tudo o que havia passado. Lembrava do diagnóstico, do medo, das lágrimas, das noites em claro. E, ao lembrar, não sentia tristeza. Sentia gratidão. Gratidão por ter sido despertado. Gratidão por ter encontrado um sentido maior. Gratidão por ter recebido uma segunda chance. Ele compreendeu que a maior cura não foi a física, mas a espiritual. Que a maior vitória não foi a ausência da doença, mas a presença da fé. Que o maior milagre não foi a regressão dos exames, mas a transformação do coração. E, se alguém lhe perguntasse hoje se ele mudaria aquela experiência, se apagaria aquela dor, ele responderia, sem hesitar: não. Porque foi na dor que eu encontrei minha missão. Agora, pense por um momento na sua própria vida. Quantas vezes você já passou por uma dificuldade que parecia injusta? Quantas vezes você questionou Deus, a vida, o destino? Talvez, assim como Carlos, você esteja passando por uma prova difícil neste momento. Talvez esteja enfrentando uma doença, uma perda, uma crise, uma dor silenciosa que ninguém vê. E se essa dificuldade não for uma punição, mas um chamado? E se essa dor estiver tentando despertar algo dentro de você? Escreva nos comentários. Qual foi a maior prova que você já enfrentou na vida e o que ela te ensinou? E me diga também: de qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu leio todos os comentários, e sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis agora. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like agora para que mais pessoas possam receber essa mensagem de esperança. E inscreva-se no canal para continuar ouvindo histórias espíritas emocionantes que fortalecem a fé, trazem conforto e mostram que a vida nunca termina no que os olhos podem ver. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. Talvez essa mensagem seja exatamente a luz que essa pessoa precisa hoje.